Salve família! Hoje nós vamos iniciar mais um episódio do Curiosidades Eterno Aprendiz e vamos falar sobre a civilização grega. A Grécia Antiga, ou civilização grega, é como conhecemos a civilização formada pelos gregos do sul da Península Balcânica e que se estendeu por outras partes do Mediterrâneo, além das Cíclades, pela Ásia Menor e por regiões costeiras no Mar Negro. A história grega iniciou-se oficialmente com o período homérico por volta de 1100 a.C. e estendeu-se até a transformação da Grécia em protetorado romano em 146 a.C. A história grega é compreendida em 5 períodos criados pelos historiadores, sendo o clássico o momento de auge dos gregos. Nesse período, houve grande desenvolvimento das polis, destacando Atenas e Esparta. Os gregos trouxeram à humanidade uma série de contribuições significativas em áreas do conhecimento, como história, filosofia, literatura e teatro. A periodização é uma estratégia utilizada pelos historiadores para facilitar-se a assimilação e a organização do conhecimento histórico. No caso das civilizações da antiguidade, como os gregos, datações aproximadas foram criadas levando-se em consideração determinadas características ou acontecimentos que são estudados. No caso dos gregos, a datação estipulou a divisão de 5 períodos, que são o período pré-homérico, de 2000 a 1100 a.C., período de formação do povo grego, marcado pela existência de 2 grandes civilizações, minoica e micênica. Período homérico, de 1100 a 800 a.C., o mundo grego passa por uma grande ruralização com a invasão dórica e existem pouquíssimos registros sobre essa fase. Período arcaico, de 800 a 500 a.C., marcado pelo surgimento da polis, que era o modelo de cidade-estado da Grécia. O aumento populacional levou os gregos a mudarem-se à procura de novos lugares e o alfabeto fonético surgiu. Período clássico, de 500 a 338 a.C., nesse período de maior desenvolvimento dos gregos foi marcado pelo florescimento da cultura grega como a filosofia, e esse período presenciou a rivalidade entre 2 grandes cidades-estado gregas, Atenas e Esparta. O período helenístico, de 338 a 186 a.C., a Grécia foi conquistada pela Macedônia, iniciando-se a fase de difusão da cultura grega pelo Oriente. E o seu fim ocorreu quando a Grécia converteu-se em protetorado dos romanos. O povo grego foi formado pela mescla dos povos indo-europeus que começaram a estabelecer-se na Grécia continental a partir de 2000 a.C. Os povos que formaram o povo grego foram os jônios, aqueus, eólios e dórios, cada um chegando à Grécia em um período distinto. O avanço desses povos indo-europeus sobre a Grécia levou-os a encontrar uma civilização estabelecida em uma grande ilha do mar Egeu, a ilha de Creta. Esses eram os cretenses e os minoicos, uma grande civilização que existiu entre 2000 a.C. até cerca de 1400 a.C., quando foram assimilados pelos micênicos. As 2 grandes civilizações do período pré-homérico foram as civilizações minoica, também chamada de cretense, e micênica. Os minoicos eram originários da Ásia Menor e estabeleceram-se em algumas ilhas do mar Egeu, as Cíclades, sobretudo em Creta. Lá, desenvolveram uma civilização que sobrevivia da agricultura e do comércio. Eles desenvolveram também um sistema de escrita hieroglífica, que ainda não foi inteiramente decifrada pelos estudiosos do assunto.
Acredita-se que o uso excessivo do solo, aliado à ocorrência de desastres naturais como a erupção vulcânica, que afetou severamente Creta, tenham sido os fatores que levaram este povo à decadência e à assimilação pelos micênicos. Os micênicos eram um dos povos indo-europeus que chegaram à Grécia no segundo milênio a.C. Eles chamavam a si próprios de aqueus, e acreditava-se que eles chegaram à região por volta de 1600 a.C. Os aqueus expandiram-se para o sul da Grécia, alcançando as Cíclades e a Ásia Menor, que hoje seria a região da atual Turquia. Nessa invasão, eles tiveram contato com os cretenses e assimilaram diversas características da cultura deles. A expansão territorial dos aqueus e a fusão da sua cultura com a cretense deram origem à civilização micênica, a segunda grande civilização do período pré-homérico. Assim como os cretenses, os micênicos estabeleceram importantes laços comerciais com povos da região do Mediterrâneo. Eles dominavam técnicas de metalurgia e cerâmica, e seus centros de poder baseavam-se em um grande palácio que habitava o rei e tinham como fonte de escrita o silabário, ou seja, símbolos que representavam sílabas, chamada de linear B. Essa forma de escrita foi herdada e desenvolvida pelos cretenses e representava uma forma arcaica do grego. A partir de 1200 a.C., os micênicos entraram em decadência, e isso está relacionado à invasão dórica. Os dórios também eram um povo indo-europeu que chegou ao território grego a partir de 1200 a.C. e trouxe muita destruição. A cultura micênica foi quase inteiramente destruída e depois se estabeleceu um período de recuo civilizacional, que ficou conhecido como período homérico. A Grécia Antiga tinha como grande característica a polis, que era basicamente o seu modelo de cidade-estado. Essa estrutura de comunidade foi surgindo de maneira gradual na Grécia ao longo dos períodos homérico e arcaico. Portanto, não se estabeleceu de uma hora para outra, mas foi o resultado de um processo lento que se deu à medida que o modo de vida dos gregos tornava-se mais sofisticado. Com a destruição dos micênicos pelos dórios, um grande recuo civilizacional aconteceu na Grécia. As comunidades que ali existiam ruralizaram-se e o modo de vida tornou-se mais arcaico. A escrita foi temporariamente esquecida e as grandes cidades como Micenas deram origem aos genos, que era uma pequena comunidade agrícola na qual os seus habitantes possuíam laços de consanguinidade e acreditavam que descendiam de um herdeiro mítico em comum. Essa comunidade era governada por um patriarca chamado Pater, e os membros mais próximos dele formavam a aristocracia do local. Essa organização predominou-se durante o período homérico, mas foi perdendo força a partir do período arcaico. Apesar de formar uma comunidade que em tese era marcada pela solidariedade e coletividade, o Genos foi, ao longo do tempo, presenciando a formação de uma aristocracia que controlava as terras. Às vezes, por questão de segurança, diferentes genos poderiam unir-se formando frátrias, o que reforçou a desigualdade. Uma vez que os grupos distintos uniam-se, a divisão de cargos e terras tornava-se um problema. À medida que a população da Grécia aumentava, o comércio reanimava-se. A moeda passava a ser utilizada e a frátria passava por mudanças sociais e políticas significativas. Toda essa transformação deu-se a partir do período arcaico e resultou no surgimento da polis. A urbanização da Grécia iniciou-se, portanto, no século 8 a.C. e fez surgir milhares de polis por todo o território ocupado pelos gregos. Entre as principais polis estão Atenas, Esparta, Tebas, Corinto e Rhodes.
A polis é comumente conhecida como cidade-estado, uma vez que cada polis possuía ampla autonomia sobre si. As polis eram marcadas pela autonomia política, econômica, jurídica e religiosa, e assim a forma de governo adotada, os principais deuses venerados e os princípios de participação na política eram definidos por cada cidade-estado. Exemplificando, o funcionamento de toda a sociedade ateniense era um atributo exclusivo de Atenas, e outras cidades não tinham autonomia nenhuma para intervir nos assuntos dessa cidade. Isso nos ajuda a concluir que a Grécia Antiga não foi um império centralizado e com fronteiras muito definidas como em outros povos da Antiguidade. Esse território e sua civilização basicamente correspondem a um espaço específico onde diferentes comunidades reuniram entre si características em comum como a cultura, a religião e o idioma. A polis era uma cidade geralmente fortificada que possuía como principal zona a Acrópole, construída em território elevado e que reunia os principais prédios da cidade como templos religiosos. O seu posicionamento em local elevado era estratégico, pois se pensava na defesa do local em caso de guerra. Grande parte da polis possuía na Acrópole prédios reservados para que os homens adultos nascidos na cidade discutissem a política local, a Assembleia. Essa característica, no entanto, foi tardia, uma vez que no início a totalidade das polis era aristocrática e, portanto, somente um grupo muito pequeno tinha direito de tal exercício. Além disso, a existência de um centro urbano fortificado não resume a polis especificamente aos limites da muralha. Pequenas aldeias próximas que cultivavam os alimentos também eram incluídas no raio de ação das polis. Entre todas elas, fala-se que Esparta, ao sul da Grécia, foi a maior, controlando um território de cerca de 8.500 km². Durante esse processo de estabelecimento da polis, a desigualdade social aumentou cada vez mais. Os camponeses endividados eram obrigados a tornarem-se escravos dos aristocratas para pagarem as suas dívidas. Assim, muitos optaram por abandonar suas terras natais e partiram em busca de estabelecer-se em novos locais. Isso ficou conhecido como colonização grega, e esse acontecimento aproveitou-se da expansão comercial dos gregos a partir do período arcaico no século 8 a.C. Com isso, os gregos estabeleceram-se em diferentes regiões do Mediterrâneo e até mesmo no Mar Negro. A localização das colônias gregas favoreceu mais ainda o desenvolvimento comercial, pois criou um local de contato permanente de gregos com outras populações que já habitavam nas proximidades de onde se instalaram as colônias. Entre todas as polis gregas, Atenas e Esparta foram as maiores, pois acumularam grande poderio econômico, militar e político. O auge dessas cidades ocorreu durante o período clássico, e a história grega é marcada pela rivalidade entre elas, que, além disso, possuíam dois modelos de polis absolutamente distintos um do outro. O modelo clássico pelo qual conhecemos Atenas desenvolveu-se a partir do final do período arcaico, portanto, no final do século 6 a.C. No caso dessa cidade, esse modelo desenvolveu-se por conta das tensões sociais que demandavam um sistema menos aristocrático. O desenvolvimento ateniense, proporcionado pelo crescimento comercial, gerou riqueza, mas também acentuou as diferenças sociais. Essas diferenças geraram tensões amenizadas por meio das reformas de Solon, governante da cidade no início do século 6 a.C. Ele decretou o fim da escravidão por dívidas, dividiu a cidade em 4 grupos baseados na sua renda e permitiu que eles participassem da Assembleia,
ou seja, na tomada de decisões da administração ateniense. Entretanto, o grupo mais baixo desses 4 na pirâmide social não poderia participar de outra instituição mais importante que a Assembleia, a Bulé. O sistema de Solon não garantiu muitas mudanças para os pobres, mas permitia a ascensão de uma classe de novos ricos que não tinham voz no processo político de Atenas porque não descendiam de famílias aristocratas. No final do século, Clístenes, outro governante, aprofundou as transformações em Atenas. Ele excluiu os critérios censitários de sua organização e dividiu a cidade por localidade, permitindo que a participação na Assembleia aumentasse. Na prática, todo homem ateniense maior de 18 anos tinha direito de participar da Assembleia. E assim surgia a democracia ateniense. No entanto, esse modelo era limitado, uma vez que excluía diversos grupos que residiam na cidade, como pessoas nascidas em outras cidades e as mulheres. No caso dos homens, pode-se falar que os interesses dos ricos e aristocratas ainda prevaleciam na Assembleia. Esparta, por sua vez, possuía um sistema diferente de Atenas, pois se em Atenas o modelo predominante era a democracia, em Esparta o que prevaleceu foi a oligarquia. Esparta era uma sociedade militarizada e herdeira dos dórios. Uma pequena classe social de guerreiros possuía privilégios e participava da política, explorando o trabalho de camponeses pobres e escravos. A aristocracia espartana fazia de tudo para evitar transformações sociais e agia para a manutenção desse sistema de exploração de grande parte da população. Conhecidos como os melhores guerreiros da Grécia, os espartanos utilizavam-se da violência para manter as classes subalternas dominadas. De tempos em tempos, os guerreiros espartanos organizavam caçadas para chacinar parte da população ilota, que era como eram chamados os escravos. Os guerreiros formavam essa elite que não trabalhava e dedicava-se integralmente à vida militar. O treinamento militar em Esparta iniciava-se na infância e estendia-se por toda a vida. A partir de determinada idade, os militares tinham o direito de entrar na vida política. O governo da cidade era feito por 2 reis, por um conselho, que era chamado de Gerúsia, que cuidava das leis, e pelo Eforato, formado pelos 5 membros eleitos pela Assembleia de Guerreiros para um mandato de 1 ano, atuando como auxiliares na tomada de decisão dos reis. A rivalidade entre as 2 cidades era intensa, mas em um momento específico da história grega, Atenas e Esparta abriram mãos de suas diferenças e uniram-se para lutar contra um inimigo em comum, que foram os persas. O período clássico é entendido como o auge da Grécia Antiga, por conta do grande movimento intelectual e econômico que aconteceu nele. No entanto, ele também marcou o início da decadência grega, e isso está relacionado a uma série de guerras que aconteceram entre os séculos 5 a.C. e 4. Os 2 grandes conflitos que abalaram a Grécia foram as 2 guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. A primeira foi um conflito de persas contra gregos em que esses se defenderam da tentativa de expansão persa, enquanto a segunda foi um conflito causado pelas rivalidades regionais entre Atenas e Esparta. As guerras médicas aconteceram em momentos distintos, um no qual os persas eram liderados por Dario e outro em que eram liderados por Xerxes. Nos 2 casos, os persas tentaram expandir o seu império para a Grécia continental, porém foram derrotados. Na Batalha de Maratona, 490 a.C., Dario foi derrotado e Xerxes foi derrotado na Batalha de Plateia, 479 a.C. Desse conflito, a cidade de Atenas saiu fortalecida.
Administrada por Péricles, Atenas passou por um desenvolvimento cultural muito importante e, politicamente, a cidade tinha ganhado projeção com sua liderança na Liga de Delos. Com essa organização adquirindo muita notoriedade, Esparta, temendo esse crescimento, resolveu lançar-se em guerra contra ela. Assim, foi iniciada a Guerra do Peloponeso, conflito que se estendeu em 3 fases. A primeira fase, de 431 a.C. a 421 a.C. A segunda fase, de 415 a.C. a 413 a.C. A terceira fase foi de 412 a.C. a 404 a.C. Atenas saiu derrotada desse conflito e Esparta elevou-se como a cidade dominante na Grécia. Entretanto, um século de guerras provocou uma decadência grega, uma vez que trouxe muita destruição, morte e problemas econômicos. A partir de 371 a.C., Esparta foi substituída por Tebas como a maior potência grega. O enfraquecimento dos gregos permitiu que os macedônios, um povo influenciado pela cultura grega, mas não reconhecidos como gregos, ganhasse força e conquistasse toda a Grécia em 338 a.C. Os macedônios eram liderados por Felipe II, mas depois de 2 anos, ele faleceu, sendo sucedido por seu filho, Alexandre. Alexandre realizou grandes feitos à frente dos macedônios. Em 13 anos de reinado, ele expandiu seu império por regiões muito vastas, alcançando e conquistando locais como o Egito e a Pérsia, e após a sua morte, o Império Macedônico foi dividido em diferentes partes. Tempos depois, em 136 a.C., a região da Grécia foi assimilada pelos romanos. E você, o que está achando do nosso quadro de vídeos aqui no canal? Deixa nos comentários elogios, sugestões e ideias para os próximos vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nenhuma das notificações e compartilhar. Tamo junto, família!